Olá pessoal, tudo bom? Eu estou aqui hoje para fazer um pequeno vídeo respondendo uma pergunta que vocês fizeram. Sempre que vocês fizerem uma pergunta por e-mail e eu puder ou achar melhor responder por vídeo ou achar que ela é de interesse da turma toda, eu vou tentar fazer por aqui, tá? Eu não garanto porque nem sempre vai dar tempo, mas quando puder, eu vou fazer sim. É o seguinte, um de vocês mandou um e-mail para mim perguntando a diferença sobre cooperação bilateral, multilateral e triangular. Parece uma dúvida muito simples, mas não é necessariamente simples, não. Então, eu vou explicar para vocês rapidinho algumas dessas diferenças, algumas das considerações teóricas que são importantes serem feitas, e aí a gente continua aí com os conteúdos, beleza? É o seguinte, lá no texto, acho que uma das principais coisas que é importante destacar, e eu acho que ficou bem claro nos outros vídeos, é que a análise teórica sobre a cooperação internacional ela é estatocêntrica, ou seja, ela coloca o Estado-nação no centro do debate. Ou seja, a definição se um, processo, um projeto de cooperação, uma atuação, uma iniciativa de cooperação é bilateral, multilateral ou triangular, ela está diretamente vinculada ao número de Estados-nação, ao número de Estados-nações que estão envolvidos e se tem envolvido uma organização internacional. Né? E aí, uma organização internacional governamental, ou seja, ONU, Unesco, OMC, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, os projetos de integração regional, né? Ou seja, Mercosul, a antiga Unasul, a União Europeia. Então, para a gente começar essa definição, eu acho que o mais simples é a multilateral. A cooperação multilateral é quando ela envolve uma organização internacional, ou seja, quando um dos atores é uma organização internacional. Lembrando que normalmente isso é colocado quando a organização internacional é a doadora de cooperação, ou seja, ela é a responsável por repassar conteúdos, conhecimento técnico, tecnologias ou um outro recurso que ela tenha para um país, né? Para um país, uma instituição, uma organização. E é importante eu falar por que para um país. Primeiro, porque a cooperação internacional ela tem a sua origem nessa lógica da cooperação para o país, e não para uma determinada localidade, para uma determinada população. Por isso, quando a gente fala de cooperação bilateral, nós estamos falando da cooperação entre instituições de dois países. A gente pode ter muitas vezes 30, 40 instituições diferentes, mas se elas são de dois países, só dois países, ela é bilateral. Trilateral ou triangular é a mesma coisa, né? Ou seja, você pode ter 5, 6, 7, 30 instituições envolvidas. Mas, se ela é uma cooperação que envolve apenas instituições de 3 países diferentes, ela é triangular, beleza? Então, o que importa na definição, se ela é bilateral, multilateral ou triangular, é o número de países ou se há uma instituição multilateral envolvida. É importante dizer que, quando a gente fala um número de países, a gente não está falando necessariamente do governo nacional. Ou seja, a cooperação bilateral pode acontecer entre instituições de dois países diferentes que não sejam do Estado Nacional, certo? Ou seja, quando a gente está falando, por exemplo, da cooperação entre duas cidades, uma cidade equatoriana e uma cidade francesa. A gente está falando de uma cooperação bilateral entre dois governos subnacionais, mas o que a caracteriza como bilateral é justamente o fato de estarem dois países. Né? É um problema conceitual, na verdade, mas que eu acho interessante porque ele ajuda também a gente enxergar a cooperação internacional a partir de um olhar geopolítico. Né? Ou seja, essa leitura a partir da bilateralidade, multilateralidade ou triangular, por mais que ela possa de alguma maneira, ocultar alguns detalhes importantes sobre a cooperação internacional, ela ajuda a gente a ver as coisas a partir de um ângulo maior, mais amplo. É aquilo que a gente conversou na nossa outra aula. Todas essas categorias, elas possuem vantagens e desvantagens analíticas. Às vezes elas ajudam a gente a compreender um pouco melhor a realidade, às vezes elas trazem algumas dificuldades, mas todas elas têm alguma vantagem. Né? Nesse caso, tem uma vantagem, essa divisão bilateral, multilateral ou triangular, ela tem uma vantagem de dar uma melhor explicada geopolítica, né? Ou seja, no plano da política internacional, como que essa cooperação, essa iniciativa de cooperação internacional se encaixa, né? Assim como a discussão norte-sul, sul-sul,
e por aí vai, beleza? Então é isso, pessoal. Até logo, é um vídeo curtinho mesmo e a gente se fala. Tchau!